Sabe o que significa corpo, alma e espírito? Eu achei bem legal isso aqui. Grava isso aqui, ó. Espírito é a estrada. Pega esse raciocínio aqui, gente. Isso aqui não tem nada a ver com religião e nem espiritualidade. Não tem nada a ver. Isso aqui é conhecimento. A Bíblia fala que quando você adquire conhecimento, entendimento das coisas, sobre todas as coisas. Por isso que Salomão manda você observar todas as coisas, ouvir todas as coisas e reter o que é bom. Espírito é a estrada, a alma é o piloto e o corpo é o carro. Vou falar de novo. Espírito é a estrada, alma é o piloto, corpo é o carro. Luísa, o que significa isso? Então, vamos lá. Quando eu li isso daqui, eu falei, isso aqui, precisa de vírgula, é ponto, acabou. Não precisa nem esticar muito chiclete, não. Quando eu li sobre o espírito é a estrada, a alma é o piloto e o carro o corpo é o carro, ele estava falando de identidade. Você. Então vamos lá, ó. O seu espírito é a estrada. Irmãos, eu não sei se já aconteceu isso aqui com alguém, mas assim, pensa numa coisa que dá trabalho quando você pega uma estrada e você erra a entrada e o retorno é 3 dias depois. Gasolina, tempo, perigo, certo? Então, eu vou fazer uma analogia aqui, ó. Cuidado, porque você pode estar na estrada errada. Se eu estiver indo, por exemplo, para Ubatuba, e eu pegar uma estrada que não me leva para Ubatuba, não adianta eu ter pensamento positivo, eu vou chegar em Ubatuba, não vou chegar em Ubatuba. Então, às vezes, cuidado para você não estar na estrada errada e achando que vai chegar no seu objetivo. Não faz sentido esse negócio, sabe? Você está na estrada errada com outro objetivo. A Bíblia fala pra gente honrar pai e mãe. Vou pegar isso aqui agora. Então é o primeiro mandamento com promessa: honrar teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam acrescentados na terra e você seja próspero. Quando fala e viva bem, é ser próspero. Então, vamos lá. Nós precisamos ficar com os princípios que os nossos pais nos ensinaram. Vamos lá. As regras deles, as crenças deles, cada um tem que deixar, irmãos. A Bíblia fala que honra é respeito. Só que você precisa ter discernimento, entendimento e sabedoria quando a Bíblia fala isso aqui. Eu ouvi uma coisa esses dias que eu fiquei assim perplexa. O que é a falta de entendimento? Fique com os princípios dos seus pais. As regras deles, as crenças deles, você deixa na casa deles. Com muito respeito e muita honra. Nunca combata com seu pai e com a sua mãe em relação a nada, assunto nenhum. Não interessa se o pai e a mãe estão corretos ou não. Por quê, irmãos? Porque eu entendi uma coisa. Deus, o que Deus fala é certeza. Tudo que Deus fala é certeza. Tudo que pai e mãe fala é convicção. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando a Bíblia fala para você honrar o teu pai e tua mãe, é respeitar o teu pai e tua mãe, não bater de frente, não combater com eles. Eles são de outras gerações, eles têm outro entendimento, outro tudo. Agora, o que Deus fala, quando Deus fala algo, faça isso, faça aquilo. Por isso, irmãos, que vocês veem histórias, eu não vou nem falar, eu ouvi histórias, porque eu convivo no meio de pessoas assim, que elas simplesmente, brigam com o cônjuge, têm maus relacionamentos com os próprios filhos, porque o que o pai e a mãe falou para ela é uma verdade absoluta, sendo que ela não tem filtro.
Quando eu anotei esse negócio aqui de que Deus fala algo é certeza, e o que sua mãe e seu pai fala é convicção, é porque assim, normalmente pai e mãe, eles têm as crenças deles. E por que eles têm, irmãos? Porque olha como eles foram educados. Tem muitos pais que falam assim, ó, quando a criança é pequena, fala assim, ah mãe, compra isso pra mim, compra aquilo pra mim. O pai e a mãe vira pra criança, pro adolescente e fala assim, você acha que o dinheiro nasce em árvore? Irmãos, eu já falei isso uma vez. Pai e mãe, professores e mentores têm um domínio surreal na mente de uma pessoa. Isso é seríssimo. Então aí, sabe o que acontece? Essa pessoa cheia de crenças coloca na tua mente que dinheiro não dá em árvore. Aí você acha realmente, se duvidar, vai nesse meio aqui, ó. Riqueza não é de Deus, é do diabo. Por isso que eu falo, sem medo de errar. A minha mãe é de uma geração, minha mãe e meu pai são de gerações diferentes. Tanto é que teve uma vez que meu pai veio falar algo pra mim, não tem muito tempo, e ele falou, filha, no meu ver é assim, mas eu sei que sua geração é outra, mas tudo que você for fazer, faça com temor a Deus, aí você não erra. O meu pai queria que eu fizesse algo, irmãos, que não tem nada a ver, de verdade, não tem, mas na convicção dele, na crença dele, tinha. Aí então o fato de que eu não fiz, eu pequei? Não. Eu ouvi, falei, eu entendo, pai, o que o senhor está me falando, mas olha como eu estou fazendo e por quê? Aí foi quando ele respondeu, não, fique em paz, o que importa é que você faça e honra a Deus. A minha geração realmente é diferente da sua. Agora, o ruim, irmãos, é quando o filho não tem discernimento. E o pai e a mãe, cheio das crenças lá, coloca dentro dele isso e ele pega como uma verdade absoluta. Ele não vai ler a Bíblia. Porque se ele lesse a Bíblia, ele ia entender isso aqui que eu estou falando. Não adianta você colocar na cabecinha do seu pai e da sua mãe que eles estão errados e você está certo, que aí o pecado está aí. A afronta é pecado. Levanta a mão quem acha que acordar cedo aqui muda em alguma coisa na vida de verdade. Assim, ó, quando eu acordo, eu tenho certeza que as pessoas que acordam cedo, as que eu conheço, elas são bem mais sucedidas, elas têm mais sucesso na vida. E a galera que acorda meio-dia, eu vejo que é tudo... Quem acha? Levanta a mão quem acha que acordar cedo faz alguém crescer na vida. Não é pejorativo isso que eu vou falar. É uma pergunta. Por que o padeiro acorda 3 horas da manhã e a vida dele não muda? Porque eu acho que a pessoa que acorda mais cedo, de todas as profissões que eu conheço, é padeiro. Os que eu conheço acordam 3 horas da manhã. Seria justo, então, eles serem as pessoas mais bem-sucedidas do planeta, né? Por justiça. Os que eu conheço não são. São trabalhadores normais. Tem o salário deles normal. Então vamos derrubar isso aí, né? Não é não. Quem já ouviu falar da faculdade de Harvard? Uma das maiores faculdades do mundo. Vocês acham que todo mundo que estuda ali, quando se formou ali, foi bem sucedido? Quem acredita que sim? Você estudar em uma das maiores faculdades do mundo, você estudou e se formou lá. Quem acredita que isso realmente é algo relevante? Isso realmente faz a pessoa estourar na vida? Tem uma pessoa que eu conheço que ela nem mora, né? Eu acho que ela passeia aqui no Brasil, né? Por causa da família, mas na verdade ela mora em Orlando. E essa pessoa virou num assunto e falou assim, ó, eu conheço pessoas que realmente saíram da faculdade de Harvard e hoje surreal, ó, decolando, mas eu também conheço quem estudou lá e não virou nada. Concordam então que não é a faculdade? Então vamos lá, primeira coisa, não é acordar cedo, né? Tá aí o padeiro, todo o nosso respeito, mas tá aí o padeiro, e a faculdade também não.
Pessoas podem estar morrendo, irmãos, só pelo fato hoje, só agora, nesse exato momento. Pessoas podem estar morrendo agora, só pelo fato de você não ter aberto, por exemplo, a sua boca. Sabia disso? Irmãos, às vezes nós achamos que algumas coisas na nossa vida vai acontecer de forma extraordinária porque nós precisamos fazer, para nós. E na verdade, se você entender um pouquinho da Bíblia na sua essência, você vai ver que todas as pessoas relevantes da Bíblia mudaram a vida de alguém. Eu não sei quem estava aqui quando eu comentei da sabedoria da mulher, quando eu falei que Abigail foi uma mulher que mudou uma tragédia que estava prevista para ser generalizada. Um gesto, uma palavra bem colocada na hora certa, ela mudou a vida de todo mundo ali, porque era para todo mundo ter morrido ali na ordem, se Davi desse a ordem para matar todo mundo. Então vamos lá. Luísa, muito pesado isso que você falou. Eu com a minha boca fechada, pode estar agora alguém morrendo? Ué, acabei de falar de Abigail. Isso aqui não é história em quadrinhos, aqui é verdade. Irmãos, tem pessoas que estavam num viaduto para pular e chegou uma pessoa lá para conversar e pagou um café para essa pessoa e a pessoa está viva, encontrou um sentido para viver. Ah, não muda não. Quem acha que de verdade que pagar imposto é injusto? Os impostos que a gente paga nesse país aqui. Você sabe que todo mundo paga, né, irmãos? Quem tem empresa, quem não tem, você paga. Pega lá a notinha do mercado lá, quando você comprar qualquer coisa, e veja lá quanto você iria pagar de verdade e quanto que você está pagando por causa dos impostozinhos ali. Mas quem de verdade acha que é injusto pagar imposto? Todo mundo aqui acha que é legal pagar imposto? Todo mundo concorda? Então eu vou ler um negocinho aqui. Nunca mais você vai pensar como você está pensando hoje, se você entender isso aqui. Se o governo cortasse os impostos, zerasse, a partir de amanhã o governo entrou lá no jornal e falou, a partir de hoje estou zerando todos os impostos, ninguém vai pagar nada mais. Aliás, irmãos, se o governo fizesse isso amanhã, pode sentar e começar a chorar já. A tragédia se instalou. Porque tem até uma conta aqui, essa conta é exata, tá? Se o governo zerasse todos os impostos, milhões, eu não falei centenas e nem milhares, eu falei milhões de pessoas morreriam por mês. Por que, Luísa? Pelo número de pessoas improdutivas no país. Irmãos, nós pagamos impostos só pelo simples fato de ter pessoas que não fazem nada. Alguém tem que pagar essa conta. Então não é inteligente nem aqui, nem na China, o governo fazer um negócio desse. Ia pagar todo mundo junto. Não é à toa que teve um episódio na Bíblia quando uma mulher quebrou um perfume caríssimo e passou em Jesus. E aí um certo discípulo falou, gente, que desperdício! Perfume caríssimo, ela poderia ter vendido, dado dinheiro aos pobres. E Jesus, ouvindo aquilo, o que ele falou? Deixa ela fazer isso, que ela está preparando o meu corpo, porque os pobres vocês sempre terão. Irmãos, olha que negócio preocupante. Jesus falou que os pobres sempre teriam. Sabe o que isso significa? Que não existe e nunca vai existir um mundo de pessoas só ricas e bem-sucedidas. Ponto. Todo mundo venceu.
Não existe isso aí, nunca vai existir. Que existe uma palavra que diz que isso não existe. Aí, por causa dessas pessoas que são improdutivas, alguém paga essa conta. Quem paga? Quem paga imposto. Imposto é como se fosse um consórcio. Consórcio, Luísa? Ele é um consórcio para as pessoas que não produzem. Tem alguns países, irmãos, que tentaram fazer isso, sabia? Zerar o imposto. Países de primeiro mundo. Deu muito ruim, não foi pouco não, foi muito. Graças a Deus que o Brasil não precisou fazer o teste para isso. Então assim, eles até chamaram isso de caos social, viu? Então, a partir de hoje, todas as vezes que você pensar assim, esse país é muito injusto, eu não vou pagar os impostos que estão aqui determinando para eu pagar. Pensa assim, irmãos, ó. Tem a galera que dá e a galera que recebe. Concordam que quem recebe é porque não tem, certo? Quem dá é porque é próspero, é abençoado. Só escolhe o lado da mesa que você quer ficar. Mas aí você age como tal. Se você quer ser o produtivo, então você... Se você quer ser o improdutivo, então... Decisão. Até para ser improdutivo, você tem que decidir ser. Até porque, irmãos, assim, ó... Quem define todas as coisas no final das contas é Deus, viu? Então, se você é a pessoa que dá, já se sinta privilegiado por ser essa pessoa. A maioria das pessoas, elas seguiram os propósitos. Eu estava falando de pais aquela hora, porque infelizmente as pessoas que eu conheço que são frustradas, elas seguiram o propósito de pai e mãe, viu? Por isso que eu falei para tomar cuidado com esse negócio de você interpretar a Bíblia na sua cabeça é assim: eu preciso honrar meu pai e minha mãe, acreditar nas crenças deles, cumprir o que eles querem que eu cumpra, independente se eu vou ser frustrado ou não. Só que vai acontecer o seguinte: você vai ser frustrado sim, vai chegar lá no céu e você vai dizer para Deus que Ele não foi legal com você. E Ele vai falar: eu queria saber qual é a parte que você não entendeu. Que tudo que Deus fala, irmãos, é individual, tá? Luísa, como assim? Prova isso aí que você está falando, tá? Uma pergunta: a salvação ela é coletiva ou ela é individual? Isso é maravilhoso. Cuidado com o engano, irmão. Cuidado com o engano. Porque se Jesus falou que a salvação é individual e que cada um prestará contas com Ele diretamente, então peraí, isso não é só pro lado ruim, tá? Isso é pro lado bom também. Vamos guardar isso aqui no nosso coração, ó. A prosperidade não tem fim, tá? Porque a prosperidade ela é de Deus, ela não tem fim. Mas a escassez, quem sabe aqui o que é escassez? Escassez é falta de algo, irmãos. Quando você não tem algo, ok? Então vamos lá. Pega aqui, ó. A prosperidade ela não tem fim, porque ela é de Deus. Tudo que é de Deus é infinito. A escassez ela tem fim. Concordam que para entrar a prosperidade tem que sair a escassez? Quando nós chegamos aqui, estava escuro. As trevas, a escuridão foi embora porque nós acendemos a luz. Tem coisas que não dá para ficar no mesmo ambiente. Então, para entrar a prosperidade tem que sair a escassez. Guarda isso. A prosperidade ela é infinita. Então vamos lá. Se a prosperidade ela é individual, só que isso aqui é duro. A pobreza ela é coletiva. Acreditem. Eu até brinco que eu falo assim, é que nem você herdar a hereditariedade dos seus pais. Sua mãe ou seu pai tem um olho azul. Você não nasceu com um olho azul, mas um deles ali tem a predisposição a ter diabetes ou você?
Tem pessoas que brincam assim, o que é bom eu não herdo da família, mas o que é ruim eu herdo. As pessoas não brincam assim? Acredite. A prosperidade ela é individual, mas a pobreza ela é coletiva. Vamos ser sinceros aqui. Não é muito mais fácil você ver uma pessoa rica num ambiente e os demais mediano? Sinceramente falando. Ou vocês acham que é normal, por exemplo, você encontrar um mediano e todo o resto? Se vocês nunca prestaram atenção nisso, prestem atenção. Qualquer lugar que você for, seja um restaurante, um shopping, um passeio, um aniversário, irmãos, por isso que Salomão mandou observar. Observa. Você fala, caramba, olha, tem 20 pessoas aqui. Aqueles 3 ali, dá pra ver que tá aqui, ó. Em todos os sentidos, às vezes. Às vezes nem em todos, mas tá aqui. E todo o resto tá ali, no mediano, ali, normal, vida que segue. Porque a prosperidade, gente, ela é individual. Agora a pobreza, e quando fala pobreza, não é pobreza só aqui não, tá? É o mediano que eu falei. Ela é coletiva. É a maioria. Improdutividade é coletiva. Produtividade é individual. Mesma coisa. Vai numa empresa e veja lá se a grande maioria ali é produtivo e improdutivo. Você vai ver que a galera produtiva são as pessoas que ocupam cargos altos. Por isso que ela está em destaque. Porque isso aqui é isso aqui. A produtividade, ela é individual. E a improdutividade, ela é coletiva. Se vocês nunca prestaram atenção nisso, comece a prestar atenção no ambiente que você está. Não precisa nem sair de lá. Olha, dá uma olhadinha lá. Porque tudo que é bom, irmãos, é individual. Então vamos lá, eu já tinha até falado isso. Salvação é individual. E é maravilhosa. Por isso que eu falo que nós temos que tomar cuidado muitas vezes com os ambientes e com as pessoas que nós convivemos. Porque às vezes você se contamina e você nem é aquilo. Mas é porque você está contaminado com aquilo ali. Tirou você, olha você brilhando. Quem ousaria me responder essa pergunta aqui, ó? Estamos terminando. Irmãos, vocês sabiam que isso aqui que nós estamos falando hoje, a primeira vez que eu ouvi, tudo isso aqui que eu estou falando hoje, a primeira vez que eu ouvi, eu lembro que, eu não sei se foi no começo ou foi no meio, eu levantei, fui no toalete, estou falando aqui é real para vocês, tá? No meio. Começou, passou um tempo, comecei a assimilar as coisas ali, levantei, fui no banheiro, peguei um copinho com água lá, fiquei uns 5 minutos lá fora. E eu pensei assim, ó, meu Deus, isso é uma bomba atômica. Essas coisas que eu estou ouvindo, isso aqui, impostos, caramba, eu criticava pra caramba, até amaldiçoava quem criou, porque não tinha entendimento. Relacionamentos, atitudes. Cara, se isso não mudar minha vida, que cara que eu mesmo vou olhar no espelho e falar, realmente, de novo, filha, você está aqui? Porque aí eu não tinha mais quem culpar, irmãos. Nem a Deus, você não me ensinou, hein? Nem o ambiente, porque o ambiente era maravilhoso. Nem as pessoas, porque as pessoas estavam ali dispostas a me ajudar. Então eu ia ter que encarar isso de frente, irmãos. Por que você está falando isso, Luísa? Porque esse negócio aqui precisa fazer a gente chegar em algum lugar. Hoje eu mandei uma mensagem para uma pessoa, acelerando essa pessoa, e falei assim para ela, ó, eu tenho urgência em cumprir esse propósito aqui. Você consegue acelerar esse negócio para mim? Essa pessoa me conhece há mais ou menos uns 20 anos. E essa pessoa sabe que eu sempre tive um probleminha com esse negócio de acelera aí. Irmãos, se alguém chegar pra mim e falar assim, agora aqui, ó, tipo, são 9 horas da noite,
Amanhã, 7 horas da manhã, tem alguma coisa, tem um evento, alguma coisa importante, a pessoa fala isso pra mim agora, 9 horas da noite. No meu cérebro, eu não consigo falar assim, tudo bem, eu vou acordar, vou me trocar, dou uma organizada. Não, irmãos, eu não consigo. Calma aí, peraí. Já gera aquele estresse, aí dependendo do compromisso, se eu tiver que ser disciplinada, responsável, eu vou fazer, tá tudo bem. Mas não é da minha natureza esse negócio de você chegar e falar, vai lá. Acelerou então, ficar me acelerando. Então você imagina, essa pessoa me conhece há 20 anos. Vocês acham que ela ficou como quando eu falei isso pra ela por áudio? Ó, dá uma acelerada aí. Porque eu tô com pressa de fazer esse negócio aqui, esse negócio precisa acontecer, precisa rodar, precisa, entendeu? Dá pra acelerar esse negócio aí pra mim, por favor? Eu já imagino, eu conheço bem a pessoa, ela deve ter ouvido os áudios, porque ela ouviu e falou assim pra mim. A hora que ela ouviu, ela respondeu assim, já te respondo com calma, que eu acho que ela estava assimilando aquilo. Deixa eu ver se é a Luísa mesmo que está mandando isso aqui para mim. Por quê, irmãos? Porque essa pessoa que me conhece, ela sabe que isso não é da minha natureza. Só que ela viu também que quando eu falei aquilo para ela, eu estava tomando uma decisão, independente da minha natureza, se eu quero, se eu não quero, aos céus ou vida. Não, ela viu que eu estava tomando uma decisão e eu ia fazer e pronto, acabou. Porque eu sei que se eu não fizer, não vai acontecer. Então, assim, faz ou não faz? Pronto, os dois têm resultado. Quem ousa responder isso aqui pra mim, ó? Como pode estar várias pessoas no mesmo ambiente, ouvindo as mesmas coisas, da mesma pessoa, e a prosperidade dessas pessoas serem diferentes? Eu me perguntei isso quando eu estava lá naquele lugar lá. Eu vou ler isso aqui. Primeiro você pega aquilo, a pessoa está lá no ambiente, ela ouviu, fez sentido para ela, desceu para o coração dela, confirmou aquilo dentro dela, só que ela não faz um pacto para aquilo ali acontecer. Eita, pacto do que, Luísa? Irmãos, eu vou voltar lá em Jesus. Relacionamento é pacto, é uma aliança. Jesus chamou 12 caras e foi cumprir lá a missão e o propósito, fez aliança com essas pessoas. Pacto. Jesus poderia sim ter feito tudo sozinho, mas se Jesus não fez sozinho, por que você acha que Ele vai querer que você faça? Enquanto você estiver fazendo qualquer coisa sozinho, eu tenho uma notícia para te dar. Você não vai chegar a lugar nenhum. Nossa, agora a Luísa está amaldiçoando o povo. Não. Tô não. Se ler a Bíblia vai ver que não tô não. Jesus poderia ter feito, irmão, os 3 anos do seu ministério sozinho. Escolheu 12 caras. Ele só quis fazer isso para nos ensinar a entendermos que sozinho você não chega. Vai ter uma hora que você vai falar, eu não quero fazer mais, eu estou cansado, eu não consigo pensar direito, eu não tenho dinheiro, eu não tenho capacidade, realmente o que eu aprendi é muito pouco. Se você tem pessoas do seu lado, você nem perderia seu tempo, nem sua energia para pensar nisso aqui, que eu acabei de falar. Luísa, como é que você prova isso aí que você acabou de falar na Bíblia? Digo a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Ou seja, tem um monte de coisas que ainda não foram ligadas no céu e precisam ligar. E é por isso que você nada e não chega em lugar nenhum. Olha que interessante, a Bíblia fala vocês até onde eu estudei é plural. Então peraí, ó, Jesus está falando que eu preciso de pessoas
Essas pessoas precisam estar em concordância. Irmãos, não tem nada a ver com religiosidade isso aqui, hein? Olha Jesus ensinando de negócios. Você vai escolher um time, ou uma pessoa, ou duas, ou três. Jesus escolheu 12. Você pode escolher 1, 2, 3, 50, quantos você quiser. Só não seja carreira solo. Aí vocês vão ligar isso na terra. O que é ligar na terra, irmãos? É vocês fazerem algo em concordância. O que nós vamos montar? Uma empresa? O que eu preciso? Crescer emocionalmente? Espiritualmente? Melhorar minha saúde? Então eu vou me reunir com essas pessoas. Se for saúde, com alguém da saúde. Se for empresarial, com pessoas empresariais. Se for emocional, com pessoas que já trataram e estão bem emocionalmente. Aí você vai e senta com essas pessoas e fazem ali um pacto. Vamos colocar esse negócio para rodar, para funcionar? Ou eu preciso de ajuda nesse negócio aqui. Vocês sabem a diferença de autoridade e de poder? Vocês acham que a autoridade e poder é a mesma coisa? Quem acha que é a mesma coisa? Levanta a mão. Autoridade e poder. Ótimo. Autoridade vem da onde, irmãos? Pode falar bem alto aí, para sair bem no vídeo mesmo. Autoridade vem da onde? Autoridade vem da onde? Ninguém vai arriscar, né? A autoridade só vem de um lugar. De cima. A autoridade só vem de cima. Consequentemente, poder vem de baixo. Teve um momento que Jesus falou assim: e eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões. Eu dei poder para fazerem obras maiores do que a minha. Olha que interessante. Quem tem poder, nós temos poder. Quem tem autoridade é Deus, gente. Olha que coisa linda. Poder, terra, poder. Autoridade, céu. Então não dá para falar assim: eu sou um pobre coitado, eu não consigo nada, eu não sei, eu não vou conseguir, está difícil. Mas peraí, você tem poder. Sabe o que é poder sobre algo? Tá vendo como tem alguma coisa muito errada com a gente? Quem acha que... Eu vou finalizar isso aqui. Quem acha aqui que... Quem já leu a Bíblia ou quem já ouviu alguma coisa a respeito de Jesus? Da vida, da história? Quem acha aqui que Jesus era pobre? Vou perguntar. Quem acha aqui, quando Jesus estava aqui na terra, cumprindo o ministério, quando nasceu, 30 anos e 3 anos de ministério, quem acha que Jesus era pobre? Vocês acham que Jesus não era pobre? Você não acha, Jean? Por que você não acha que ele era pobre? Você acha que Jesus era pobre, João? Se for, era corrupção. Jesus nunca foi pobre, irmão. Segundo a Bíblia, nunca foi pobre. Vamos lá. Jesus, quando ele nasceu, sabe o que foi colocado aos pés de Jesus? A Bíblia fala barras de ouro. Vou fazer uma perguntinha aqui. Quando vocês nasceram, alguém foi levar barra de ouro para vocês? Na maternidade ou na casa de vocês? E ó, que nós nascemos num lugar até bom, né? Maternidade, né? Roupinha. Vocês podem pegar o casal, a família mais rica do planeta. Eu nunca ouvi falar que um bebê na maternidade ou na casa, pode ser quem for, recebeu barra de ouro de presente. Não, recebeu tudo, irmãos. Roupa, calçado, pulseirinha, brinquedo. Barras de ouro.
A Bíblia fala que Jesus, quando ele nasceu, foi colocado barras de ouro nos pezinhos dele lá, ó, os magos. Quem era o pai de Jesus? Como que era o nome dele? José. Vocês sabem o que José era? Artesão e carpinteiro. Em todas as eras da história, artesão nunca foi pobre. Podem pesquisar. Não existia artesão pobre. Então, peraí, nasceu barras de ouro nos pés ali. O pai era artesão e carpinteiro, nunca foi pobre. E Jesus, irmãos, ele tinha tesoureiro. Quem aqui tem tesoureiro? Que para você ter tesoureiro, você precisa ter dinheiro, né? Para o cara cuidar, administrar, não é? Então, peraí. Jesus tinha tesoureiro, está escrito na Bíblia. Jesus tinha um discípulo oculto. Quem sabe quem era o discípulo oculto aqui de Jesus? Eu vou dar uma dica aqui. Ele era muito rico, a Bíblia fala. E quando Jesus morreu, ele tomou uma atitude. Mas ele era um discípulo oculto. José de Arimateia, irmãos. Não foi ele que pediu o corpo de Jesus e colocou o corpo de Jesus nos lençóis mais finos que tinham na época? A Bíblia fala que José de Arimateia, ele era um discípulo oculto de Jesus, porque naquela época, vocês sabem, né? Quanto mais alto escalão, eles ficavam ali, ó, Jesus, eu creio no Senhor, tá tudo bem, eu te ouço, mas sem muito envolvimento. Olha isso. É a mesma coisa de você ser amigo do Faustão, Luciano Huck. O que José de Arimateia viu em Jesus que se tornou amigo e ainda discípulo oculto? Veja como é difícil você ter um amigo nessa categoria que eu falei aqui. José de Arimateia é comparado com uma dessas personalidades aqui que eu falei, da época. Agora, olha que interessante. Por que Jesus, que nasceu com pedra de ouro nos pés, o pai era artesão e carpinteiro, nunca foi pobre? Jesus tinha tesoureiro. Um dos amigos de Jesus, que era esse discípulo oculto, José de Arimateia, muito rico, a Bíblia fala que ele era. Por que quando o jovem rico veio atrás de Jesus, Jesus o rejeitou? Que Jesus, a Bíblia fala que ele nunca repreendeu José de Arimateia. E vocês acham que José de Arimateia não dava umas gafes ali com Jesus? Não dava, irmãos, lógico que dava. Mas por que o jovem rico, Jesus foi tolerância zero com ele? Porque o problema não é o dinheiro. Isso é extraordinário. Quando o jovem rico vai até Jesus, que ele fala, bom mestre, Jesus já dá uma logo no meio, bom por quê? Bom só tem um, que é Deus. Segundo, você cumpre mandamentos? Claro, desde que eu nasci, que eu me conheço por gente. Eu imagino ele respondendo desse jeito, Jesus, tá bom, só te falta uma coisa, vende tudo que tens, dá aos pobres e siga-me. Vocês sabem por que o jovem rico, ele teve dificuldade de vender a riqueza dele e dar para os pobres? Irmãos, a Bíblia fala jovem rico, então eu acredito que ele era bem jovem. Aí eu vou usar um outro termo, ele era inexperiente. Eu ouso dizer que esse jovem rico, ele não conquistou essa riqueza, ele ganhou, era herança. Pode acreditar que era herança. Como ele era inexperiente e essa riqueza toda dele veio através de herança, o que ele ficou com medo de? Ficar pobre. Sabe por quê? Porque quando você ganha uma coisa que você não lutou, você não sabe o que você vai fazer se você perder aquilo. Você não conhece o caminho. Então, se o pobre garoto rico, pobre de espírito, de coração, de alma,
Ele era jovem, irmãos, inexperiente, ele ficou rico com alguma herança. Ele não conquistou aquela riqueza. Sabe por quê? Porque como é que vocês me explicam? Essas pessoas que têm tudo, tem os ricos, tem os milionários e tem os bilionários. Essas pessoas, elas perdem tudo. Daqui a um tempo, você vê elas se levantando de novo. Umas demoram muito, outras nem tanto. Mas por que elas não têm medo? Porque elas conhecem o caminho. O problema todo desse jovem rico, eu ouso a dizer, ele não sabia o caminho, porque ele não conquistou, foi ganhado. Então, se isso nos consola, eu vou terminar dizendo o seguinte: eu não vejo vantagem em ganhar nada, quando aquilo ali tem que ter a relevância que precisa ter. Se você supera um trauma, se você supera uma doença, se você supera uma quebra, você concorda que todas as vezes que esse cenário aparecer novamente na sua frente, você vai tirar de letra? Agora, se você não consegue superar, você concorda que toda vez vai ser um monstro? Toda intenção, sem ação, sabe o que é considerado? Toda intenção que você tem intenção de fazer, de acontecer, você tem a intenção. Quando você tem a intenção e você não tem a ação, sabe o que acontece? Vira uma alucinação. E sabe o que acontece quando vira uma alucinação? Você é uma pessoa frustrada. Todas as vezes que você se deparar com isso aí, você não consegue. Então vamos finalizar gravando isso aqui, ó. Toda intenção que eu tiver na minha vida, se eu não agir, se eu não tiver ação, vai virar alucinação. Alucinação versus frustração. Então vamos terminar assim, ó. A partir de hoje, toda intenção que você tiver, eu tenho a intenção de vencer, eu tenho a intenção de construir, eu tenho a intenção de fazer. Irmãos, faça. Luísa, se não der certo, se você não conseguir sucesso nesse negócio, você vai ter pelo menos experiência. E às vezes a experiência, ela vale mais do que determinados resultados. Pode acreditar no que eu estou falando. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Espero mesmo que tenha ficado no coração de cada um o impacto, porque teve coisas aqui que impactaram minha vida e impacta até hoje, todas as vezes que eu me deparo com algumas coisas. Acorde amanhã pensando assim, irmãos: eu tenho a intenção, todo mundo tem, mas eu preciso transformar isso aqui em ação, antes que ela vire uma alucinação, amém?